Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa reforma do jardim interno. Hoje a gente tem um monte de coisa acontecendo, várias reformas, várias mudanças, então fica de olho. E a nossa aventura começa com o corte da grama. Antes desse dia aqui, gente, eu só tinha cortado grama uma vez na vida. E não é uma atividade muito natural para mim. A gente usa aqui no jardim uma roçadeira para cortar grama em vez da máquina de cortar grama, né? Aquele carrinho maior. Porque aqui é um espaço meio pequeno, um espaço um pouco estreito, e aí aquela máquina acaba não chegando nos cantinhos também. Então aqui dentro a gente costuma usar essa roçadeira elétrica, que a gente liga na tomada e tudo mais, porque é um espaço pequeno que está dentro da casa. E eu, não tendo experiência com cortar grama, tinha menos experiência ainda com cortar com a roçadeira. E aí eu fiquei morrendo de dor nas costas. Vocês conseguem ver que eu tô sempre botando a roçadeira de um lado, a roçadeira do outro, porque fica doendo as minhas costas, porque eu fico inclinada pra frente, eu não consigo... Não sei, não peguei o jeito da roçadeira ainda. Sempre dá uma dorzinha nas costas. Outra coisa também com a roçadeira é que ela tem a lâmina dela é uma cordinha, né? Tipo aquelas cordinhas de, sei lá, de pendurar roupa. Não sei, um pouco diferente daquilo. Um cordão de nylon. E aquilo, dependendo de onde tu chega com a boca ali, com a parte de baixo da roçadeira, se tu chega numa pedra ou numa raiz mais dura, ela arrebenta, aquele fio arrebenta. Então eu não cheguei muito nos cantinhos nessa primeira vez que eu passei aqui, porque eu fiquei com medo de arrebentar o fiozinho. Então não foi uma cortada de grama muito boa. Mas mesmo não sendo uma cortada de grama muito boa, foi importante fazer essa cortada de grama, foi importante cortar a grama, porque a grama estava muito alta, tinha alguns pedaços ali com muito mato, muita grama alta, e isso estava atraindo o bicho. A gente teve 2 vezes cobrinhas verdes, aquelas cobras cipó, filhotes, aparecendo aí nesse jardim. Numa das vezes, um gato, a Minerva, trouxe uma das cobras para dentro de casa. E aí o Max, meu noivo, conseguiu pegar a cobra na janela enquanto ela pulava com a cobra na boca. Na segunda vez eu encontrei a segunda cobra dentro do meu quarto. Então não é uma situação muito agradável. Então é uma boa ideia a gente sempre deixar a grama bem baixinha aqui no jardim para evitar esses bichos, né? E sempre tem as aranhas de jardim, que não são perigosas para nós, mas mesmo assim elas sempre dão um sustinho quando elas aparecem. Então a grama baixa nesse jardim interno da casa é sempre uma boa ideia. Uma ideia que eu tenho ainda para esse jardim interno, para a questão da grama, vocês conseguem ver que tem alguns pontos dela em que não tem grama, né? Tem terra. Isso não é uma grama, né? Ninguém um dia, eu acho que chegou aqui, vou fazer grama, decidiu que ia botar uma grama aqui no meio. Só deixou esse mato crescer aí e esse mato é grama, sabe? Então a minha ideia, eu inclusive já comprei, eu comprei umas sementes de grama e eu vou jogar essas sementes aí em cima e vou ver no que vai dar. Porque daqui a pouco vai que pega, né? E aí a gente tem uma grama de verdade crescendo nesses pontos. Principalmente nesse ponto aqui mais perto da porta, que tem esses pedaços sem grama mesmo. Então nessas partes eu vou querer colocar essa outra grama. Gente, eu tive que pedir ajuda do Max. Ele veio me ajudar a cortar os cantinhos. Quando eu já estava terminando, assim, eu já estava guardando a máquina, ele me disse, então, ainda tem um monte de coisa que tu pode fazer aqui. E eu fiquei, não posso porque tá muito perto da pedra, eu vou arrancar com a mão, e ele capaz me dá aqui. Aí ele veio e cortou pra mim. Então, assim, tive que pedir ajuda? Tive, mas tudo bem. Ele deixou a grama mais baixinha pra mim, então ele pegou e fez os recortezinhos, tipo o que ele tá fazendo agora. Eu não tinha chegado tão perto dos tijolinhos e nem tão perto das pedras, porque eu fiquei com medo de arrebentar, né, a cordinha ali, a lâmina da roçadeira, mas ele fez essa parte pra mim, então, e daí a gente conseguiu ficar com a grama bem baixinha. Depois que daí o Max terminou de fazer esses recortes pra mim, a minha única função foi tirar a grama que tinha ficado por cima.
Eu gosto de tirar sempre esses restinhos, essas gramas cortadas, porque eu acho que fica com um aspecto mais limpo, assim, fica menos coisa no chão, sabe? A gente pode caminhar com o pé descalço e tudo mais, então eu sempre gosto de tirar. E a parte boa é que a gente pode usar essas graminhas cortadas para composteira depois. Então, é uma boa ideia. Aí eu resolvi me aproveitar que o Max ainda estava com boa vontade de me ajudar e pedi para ele cortar essa árvore do meio do jardim. Vocês lembram que eu comentei que ela estava podre? Pois é, ela tá bem frágil, já teve um vendaval e caiu parte dela em cima do telhado. A gente ficou com medo que ela caísse de verdade, então a gente resolveu cortar ela e deixar só um toquinho. No final, a coitadinha estava tão podre que olha a quantidade de cogumelo que cresceu nela. Aí, terminada a cortação da grama e a poda da árvore, eu resolvi começar a atacar esse canteiro. Eu comecei pela caixa do sistema de drenagem ali, né, que eu comentei com vocês lá no primeiro episódio, que a minha ideia era colocar brita ao redor dessas caixas para poder evitar que entrasse sujeira, entrasse terra e entupisse de novo. Então, o que eu tô fazendo é tirar a grama do redor dessa caixa e colocar brita. A minha ideia é também refazer esse canteiro aqui, porque eu quero que ele seja um pouquinho menor. Eu quero que aquele cantinho ali, ele não tenha mato, né? Não tenha grama, não tenha nada. Eu quero que aquele cantinho seja pura brita. Então eu comecei tirando os tijolos que tinham extras aí no jardim, limpando eles para poder fazer uma muretinha nova ali naquele canteiro. Então eu decidi reconstruir todo o canteiro. Essa muretinha, esses tijolos, eles estavam meio tortos, assim, muito mato tinha crescido dentro dos tijolos, inclusive, pelos buraquinhos. Então eles estavam meio tortos, estava meio feia a coisa. Então eu decidi tirar eles. Eu fiz só essa partezinha nesse dia. Eu resolvi tirar, capinar um pouco a grama que crescia muito perto deles e diminuir um pouco esse jardim, esse canteiro. Então eu fiz uma nova valetinha ali para colocar os tijolos, vocês vão ver em seguida.
E aqui eu fui sentando os tijolos, né? Eu só fui usando terra de um lado e do outro para deixar eles em pezinhos bonitinhos. E eu deixei coisa de, sei lá, 1 centímetro mais para dentro o tijolo do que era originalmente. Eu achei que ia ficar melhor na divisão ali do canteiro. Aí eu comecei uma empreitada que eu já vou dar o spoiler para vocês que não deu certo, tá? Porque eu não fiz certo. A minha ideia era transplantar essa planta aqui, essa flor, essa daqui é um pé de vinca. Eu quero que aquele canteiro ali todo seja de vinca, porque essa planta é bem bonitinha. Só que eu não tirei ela certo do chão, né? Eu deveria ter tirado ela com um pouco de terra ao redor dela. Só que eu quis tirar só ela e a raiz, então na hora de transplantar não deu certo. Eu infelizmente perdi as imagens de como tinha ficado, mas eu tinha transplantado 3 dessas vincas aí para esse canteiro. Então é isso por hoje. Aconteceram várias coisas, a gente conseguiu cortar a grama, conseguimos tirar aquela árvore podre que estava no meio do jardim. Eu consegui começar a reforma dos canteiros, ali também a reforma, a organização, a limpeza ao redor daquelas caixas do sistema de drenagem. E no próximo episódio a gente tem mais coisas acontecendo também em relação aos canteiros. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!